Reiniciados os trabalhos, passaremos a deliberar a ordem do dia. Nós temos que entrou 3 projetos novos para a sessão extraordinária. Então eu peço autorização dos nobres vereadores para que eu possa colocá-los em votação. Os projetos são o número 74, onde ele autoriza a transferência de recursos à entidade que emisione da outra providência, a Associação de Pais dos Excepcionais, a PAI. O outro é o número 75, que autoriza a transferência de recursos à AMPRA, a Associação de Moradores da Praia João Rosa. E o outro é a Associação de Moradores das Rua Júlio Teodoro Martins, é o número 76. Eu peço autorização dos novos vereadores, estão de acordo? Vereador João Domingos. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia aos amigos internautas, os ouvintes da Bigossu FM. É claro que jamais vamos contra um projeto e vamos permitir que ele seja. Só que junto com o ofício, o senhor prefeito teria que encaminhar a justificativa. De acordo com o artigo 129 do regime interno, ele tem que ver. Nós só não vamos retirar porque realmente esse aí tem como as creches e como a PAI. Esses 3, nós vamos permitir que seja, no meu caso, eu, na minha falação, não é nós, né, eu, na minha falação, permitir que ele seja lido, que como já foi, e seja votado, por se tratar de prejuízo para o ano que vem às crianças do nosso município. Nesses 3, na minha concepção, eu vou permitir que ele seja entrado em apreciação. Estão de acordo? Estão aprovados e os projetos serão inseridos na ordem do dia. Então, passaremos a deliberar a ordem do dia. Projeto de lei número 75 de 2013 autoriza a transferência de recursos à entidade que emisione de outras providências. Associação dos Moradores da Praia João Rosa. Em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 76 de 2013 autoriza a transferência de recursos à entidade que emisione de outras providências. Associação de Moradores da Rua Júlio Teodoro Martins. Em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 74, 2013. Autoriza a transferência de recursos à entidade que emisione de outras providências. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 70 de 2013 autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder mediante procedimento licitatório e termo de cessão de uso do imóvel descrito na matrícula número 24.964 para a instalação de um centro de convenções e de outras providências. Em discussão, vereador João Domingos. Senhor presidente, esse projeto 70, também baseado no artigo 129 do regimento interno, no seu inciso 1º, somente será considerado motivo de interesse público relevante e urgente deliberar na discussão da matéria de adiantamento de toma inútil a deliberação de impostos ou grave prejuízo à coletividade. Nesse caso aí, eu não vejo que a coletividade vai perder alguma coisa no momento. Tendo em vista que nós voltamos à sessão no dia 1º de fevereiro, o recesso é 30 dias. Nós fomos falar com o procurador do município, eu e Maneca, tivemos lá, ele nos explicou que esse projeto está sendo apreciado durante todo o ano pelo Executivo. Eu não vejo o porquê de mandar na última isso, sem ainda dar uma justificativa, porque todo o projeto, os outros 3, se justifica-se porque vamos lidar com crianças excepcionais da PAI. Agora, nesse aí, nós não consideramos, até porque no seu inciso 3º, na sessão extraordinária, será apreciada apenas a matéria que motivou a convocação. Esse projeto não motivou a convocação, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia após a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Aplica-se ainda no inciso 4º, e 5º, aplica-se a sessão ordinária disposto no artigo 104 desse regimento. Somente serão admitidos requerimentos da controlação de qualquer fase da sessão ordinária. Então, nesse caso, como o Executivo não justificou, tem que justificar o motivo de uma extraordinária. Tem que seria, a não ser essa casa pode, dentro do período, agora o senhor presidente fez essa convocação
ainda na sessão. Agora, nesse caso aí, senhor presidente, esse aí, se for feito o ano que vem a licitação, se for feito em março, abril, ficou um ano lá parado, que o procurador falou para nós. Estava um ano sendo apreciado. Então, até por se tratar de uma área institucional, dentro do Deltaville, onde a obra, no mínimo de 8 mil metros quadrados, eu peço vista a esse projeto, por não estar de acordo com o regimento interno e não ter uma justificativa do projeto. O senhor prefeito teria que justificar. Eu coloco em apreciação, em votação, o pedido de vista do vereador João Domingos Zimmermann. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Os contrários ao pedido de vista se manifestem. Rejeitado pedido de vista. Eu agora coloco em apreciação do plenário a deliberação do projeto número 70. Os não, estou colocando em deliberação a inclusão do projeto. Os favoráveis à deliberação do projeto número 70 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Tá? Os contrários se manifestam. Não. Será colocado na ordem do dia o projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. Vereador José Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicialmente quero cumprimentar a presença do Rubens, que é assessor do deputado Marcos Tebaldi, que nos visita, e quero pedir a ele que seja portador do nosso abraço ao deputado federal Marcos Tebaldi, que tem sido aí um parceiro de Biguaçu. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação a esse projeto, a proposta e a observação do vereador Nino, eu não entrei na discussão porque eu tinha confiança absoluta que o projeto seria autorizado à deliberação e justificaria, em nome do governo, em nome da bancada do governo, como líder do governo, o seguinte: não está sendo convocada uma sessão extraordinária exclusivamente para esse projeto. Foi aproveitada uma sessão extraordinária já marcada para se deliberar uma matéria de extremo interesse para a comunidade. Porque quando se coloca, autoriza-se o executivo a permitir o uso de um bem público com a finalidade de construir um centro de convenções para Biguaçu, um empreendimento, um equipamento público que nós nunca tivemos, nós não podemos perder tempo. Então, deixar para... Eu peço a nobres vereadores que, a hora que tiver outro companheiro falando, que prestem atenção para depois discutir o projeto. Obrigado, presidente. Vereador então, Braz. assim, ó, o que eu quero dizer é assim, mesmo que tenha razão o vereador Nino, que o projeto não foi justificado, ou que não requer urgência, mas eu acho que é salutar que esta casa aproveite essa sessão extraordinária já marcada para deliberarmos uma matéria que já está aqui na casa há um certo tempo, já foi discutido pelas comissões, já foi trabalhado o assunto no âmbito das comissões, pelo menos das duas que eu participo, e vem para a gente deliberar uma autorização que vai permitir, vai ser feita uma licitação para uma empresa interessada em construir um centro de convenções no nosso município, um local para eventos, grandes eventos que nós nunca tivemos e ainda não temos. Isso é por demais interessante. Então, deixar isso para fevereiro é atrasar o desenvolvimento da cidade numa área que a gente é carente. Então, o meu voto é favorável e peço aos colegas que aprovem esse projeto. Em discussão, vereador Douglas. Eu faço bom dia, nobres vereadores, bom dia aos internautas, bom dia também aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM e a todos que participam dessa sessão extraordinária. Eu faço coro ao pronunciamento do vereador José Braz e alerto os demais vereadores o seguinte: pelo posicionamento do vereador João Domingos, não há dúvida quanto à materialidade ou quanto à legalidade do procedimento, do projeto. Há dúvida apenas da inserção desse projeto ou não na sessão extraordinária que a gente está tendo aqui hoje. Então eu faço coro, mais uma vez, ao pronunciamento do vereador José Braz, dizendo que não há razões, vereador presidente, para a gente atrasar ainda mais esse processo. Esse processo entrou na casa dia 5 de dezembro, o vereador João Domingos, eu mesmo tive o cuidado, dia 2 de dezembro, eu tive o cuidado de ir até a Secretaria do Planejamento para olhar qual era essa área institucional, visto que nós temos nesse mesmo empreendimento um ginásio de esportes aprovado no Ministério dos Esportes e lá verifiquei que é outra área institucional. Vejo aqui também que o Executivo encaminhou uma minuta do que será
o procedimento licitatório, né, e dentro desses 15 anos que será ofertada essa área para uma empresa construir, depois é propriedade do município. Uma coisa que um instrumento público que Biguaçu tão cedo não teria condições financeiras de construir com mãos próprias, com recursos próprios. Então, o empreendimento avaliado com 8 mil metros quadrados, avaliado em aproximadamente 20 milhões de reais, vereador presidente. Então, acredito que nós não podemos perder essa oportunidade e peço também aos demais vereadores, a todos os vereadores, que analisemos e votemos positivamente para encaminhar esse projeto ao executivo ainda hoje. João Domingos. Eu não vejo nenhuma dificuldade em aprovar esse projeto em janeiro, tendo em vista que esse projeto foi encaminhado em 21 de novembro para esta casa, de acordo com o ofício do senhor prefeito, ele podia ter entrado dentro do perímetro normal. O que eu vejo a ilegalidade dele entrar hoje, sem ter a justificativa agora para entrar na extraordinária. Claro que nós estamos a favor de qualquer, como nós fomos do ginásio, como nós estamos também, como eu fui contra ao repasse, só o presidente, vou tocar em outro assunto para poder justificar esse. Ao hospital e depois a matéria Nino dificulta a passagem do hospital, entendeu? Não quer que lá na frente, depois vão dizer que o PMDB é contra o centro de convivência no município. Porque nós estamos a favor sim do centro de convivência, do centro de convenções, claro que estamos a favor. Nós somos apenas da maneira que ele está infringindo o nosso regimento interno. Então, ele teria que ter uma justificativa e ele não precisaria, porque não tem prejuízo à municipalidade. Essa é a parte ao qual nós estamos levantando. Entendeu? Mas nós somos a favor do centro de convenções. Quem que não quer? Todos os municípios brigam por isso. É da maneira que às vezes estão sendo colocadas, é que a gente não concorda. E para isso nós temos um regimento interno. Ou então nós vamos rasgar o nosso regimento interno. Tem que ser cumprido, sim. Aqui diz que se tiver um prejuízo para a municipalidade na sua coletividade, sim, o projeto teria que ser votado esse ano em sessão extraordinária. E com a justificativa. Como nesse caso não tem, sinceramente, eu voto pelo regimento. E com o regimento, nós votamos contra o regimento. Não contra. Se ele vier em fevereiro, nós votamos a favor dele. Nós votamos a favor, sim, nós estamos a favor de todo empreendimento do município. Não pode, nos meios, lá na frente, invertir a coisa. Porque na legalidade, sim. Seria isso, senhor presidente. Só quero esclarecer a vossas excelências que o projeto está na casa desde o dia 2 de 12, o projeto foi lido desde o dia 2 de 12 de 2013. E por falta das assinaturas das comissões, ele não entrou nas sessões ordinárias. Então eu, por livre deliberação da presidência da mesa desta casa, eu coloquei o projeto em votação, que ele veio pedido para ser colocado, e eu coloquei, havendo que existe sim a necessidade de um centro de convenção no município de Biguaçu, e não podemos perder a oportunidade de vir um investimento de mais de 20 milhões para o município. Sendo aprovado agora ou aprovado em fevereiro, vai ser bom para o município. E se para aprovar agora, então vai ser melhor então para o município. Então o que aprovamos agora, vereador? Não vai mudar em nada se nós deixarmos para depois. Discussão? Olha, senhor presidente, agora você falou que o senhor está assumindo em colocar. E nessa colocação, eu teria que nos comunicar na sessão anterior, como se comunicou o 14, o 17 e a emenda. Teria, não. Esse não. Esse não. Esse não está no nosso ofício. Ou eu tenho ofício vereador, eu já tinha comunicado anteriormente. Sim. Mas não porque faltava a assinatura das comissões, por isso ele não entrou em votação. Questão de ordem, presidente. Nós estamos discutindo matéria vencida. O plenário já autorizou a votação, presidente. Aquilo que eu discuti, Braz, é da necessidade. E como o senhor presidente levantou mais uma situação agora, e o próprio senhor presidente, o senhor teria que nos comunicar na sessão ordinária que esse projeto entraria junto com o 14, com o 17, por ter de vista, entendeu? Era isso. São essas colocações. Precisa sim.
O projeto está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Aprovado com 5 votos contrários dos vereadores Manuel José de Andrade, João Domingos Zimmer, Ângelo Ramos Vieira, Magali Pereira e André Clementino da Silva. Aprovado. Temos o projeto de lei número 17/2013, modifica o dispositivo constante no artigo 42, parágrafo 5º, item 21, subitem 1 da Lei Complementar número 3 de 2007, que dispõe sobre os serviços sujeitos à incidência de ISS e suas respectivas alíquotas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos o projeto de lei complementar número 14/2013, altera e acrescenta o dispositivo da lei complementar número 03 de 13 de dezembro de 2013 e da lei complementar número 26 de 23 de dezembro de 2009 e revoga o artigo número 20 da lei complementar número 20 de 26 de novembro de 2009 concernentes ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, e da outras providências. Esse projeto de lei ele teve 2 emendas aditivas, as quais eu vou ler agora. A emenda aditiva número 01 ao projeto de lei complementar número 014/2013 do Executivo. José Braz da Silveira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, amparado no regimento interno e na lei orgânica do município, vem à presença de Vossa Excelência requerer que seja submetida à soberana decisão do plenário. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 14/2013, como segue. Emenda aditiva. Acrescenta-se ao artigo 16 da lei complementar número 3 de 2007, alterado pelo artigo 5º do presente projeto, um parágrafo com a seguinte redação. O parágrafo que incluso nesse artigo é o parágrafo 5º. Para o cálculo do valor do imposto à área, a redação sendo essa, para o cálculo do valor do imposto à área do terreno a partir de 30 metros de profundidade, terá seu valor venal reduzido em 65%. Justificativa. A metragem padrão dos lotes é de 12 por 30. Fora desse padrão estão as exceções. Um lote com a profundidade superior a 30 metros precisa ter uma tributação equivalente ao aproveitamento do terreno. A alteração desses 2 dispositivos deixa a lei muito mais justa para a sociedade. A emenda do vereador José Braz da Silveira está em discussão. Peço a palavra, presidente. Eu queria vereador. fazer mais um complemento aos colegas, dizendo apenas o seguinte. No ano passado, quando tramitou aqui nesta casa um projeto que tratava do mesmo assunto, eu já tive a oportunidade de colocar essa emenda. Depois o projeto foi retirado. E este ano aparece novamente essa oportunidade de um assunto que eu me questiono já há muitos anos. O normal, como já justifiquei na emenda, é que os lotes de 12 por 30, 15 por 30, a profundidade é 30. Quando tem um lote com 12 por 50, por exemplo, todo mundo sabe que aquela parte dos fundos do lote é subaproveitada. Muitas vezes é uma pequena chácara, uma árvore, uma coisa, e o contribuinte fica pagando imposto sobre toda a área. A proposta é justamente o seguinte: no valor padrão, para um lote normal, de 12 por 30 ou de 15 por 30, com profundidade até 30, o imposto é normal. Naquela parte excedente do terreno, eu estou propondo essa redução. E eu já aproveito também para discutir a outra emenda. Eu acho que a gente, por uma questão de celeridade. Vamos colocar essa emenda primeiro, para depois colocarmos Eu peço aos outra. colegas que façam essa alteração no projeto, porque, na minha ótica, vai dar, assim, realmente muito mais justiça aos proprietários de terrenos maiores. A emenda do vereador José Braz está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem.
A emenda do vereador José Braz foi aprovada. A emenda 01 ao projeto de lei complementar número 14. Agora temos a emenda 0 aditiva ao projeto 014, número 14 de 2013. José Braz da Silveira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, amparado no regimento, a lei orgânica do município, vem à presença de Vossa Excelência, requerer que seja submetida a soberana decisão do plenário. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 14, como segue. Emenda aditiva. Acrescenta-se ao artigo 16 da lei complementar número 3 de 2007, alterando pelo artigo 5º do presente projeto um parágrafo com a seguinte redação. Terreno de Marinha, isso. Para o cálculo do valor do imposto dos terrenos de marinha localizados em Biguaçu, terão seu valor venal reduzido em 50%. Justificativa. Os chamados terrenos de marinha pertencem à União, sendo o contribuinte do município apenas ocupante. Além dos impostos municipais, é cobrado pela União uma taxa de ocupação anual, com valor equivalente ao cobrado do IPTU, o que torna muito oneroso para o contribuinte. A emenda aditiva 02 do vereador José Braz está em discussão. Vereador José Braz. Presidente, vereadores, o seguinte, os terrenos de marinha, como a gente sabe, eles não pertencem a quem está em cima deles. Pertence à União. Existe uma lei lá que tem sido muito debatida. Esse debate ele foi iniciado, pelo menos na bancada catarinense, no âmbito do Congresso. Ele foi iniciado pelo ex-deputado federal, hoje deputado estadual, Edson Andrino, do PMDB, que discutia a validade dessa questão dos terrenos de marinha. Porque as pessoas estão ali há 50, 200 anos, há 500 anos em cima do terreno, e o dono é a União. É uma questão. Depois, outros deputados, eu recentemente estive em Brasília, conversei com o deputado Marco Tebaldi, conversei com o senador Paulo Bauer sobre isso também. Recentemente teve na Assembleia Legislativa um debate sobre esse assunto. Os terrenos de marinhas, eles pertencem à União. Ou seja, quem está ali em cima ocupando o terreno, pensa que é dono e não é. Pertence à Marinha. Tem uma lei, inclusive, oferecendo o terreno à venda. Ponto. Com relação aos impostos. As pessoas ocupantes de terreno de marinha, eles pagam uma taxa ao SPU, Serviço de Patrimônio da União. Essa taxa é muitas vezes superior ao valor do imposto municipal. Além disso, paga o IPTU, ou seja, paga dobrado. Paga dobrado. Então a proposta que eu faço é que para esses terrenos que vão atingir a orla do nosso município, Praia João Rosa, Praia de Baixo São Miguel, Tijuquinha, essa região toda vai ser beneficiada. Esses terrenos de marinha, eles vão continuar pagando a taxa da União, e no IPTU, que eles também vão continuar pagando, vai ter uma redução de 50%. Essa é a proposta. Obrigado. A emenda do vereador José Braz continua em discussão. Vereador João Domingos. Claro, eu não concordo com a emenda, já que é da União, não devia cobrar nada. A emenda deveria ter vindo para não cobrar nada. Se é da União, se já paga o imposto de patrimônio da União, e o pescador em si, ele já é isento por ser pescador até de um salário mínimo, até um salário e meio mínimo que se encontra no projeto 14, então a emenda seria para não pagar nada. Porque o pescador em si, eu não concordo com a emenda, é a minha opinião, eu não concordo com a emenda, e se ela quisesse, como o vereador fez, é porque eu voto contra no projeto na sua totalidade, eu não vou votar na emenda também. Só para justificar, devia ser essa emenda 100% isenta ao pescador. Porque aí sim, porque já tem um imposto que é da União, por que cobrar 50 ainda? Então nós votamos contra. Eu voto contra. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir mais a emenda, está em votação. Os favoráveis permanecem constantes, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda José Braz. Agora o projeto de lei número 14 de 2013, juntamente com as emendas, está em discussão. Vereadora Magali. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, meu muito bom dia. E
Senhor presidente, eu gostaria de discutir um pouco sobre esse projeto 14, tendo em vista que existe uma disparidade nesse aumento. A bancada do PMDB, junto com a bancada do PSD, sentamos, discutimos, calculamos, recalculamos, fomos atrás de informação. E existe uma disparidade muito grande nesse aumento, né? Tendo em vista que a informação que o sindicato passou, que o aumento regional fica entre 7% e 8%, ainda não foi fechado, do salário dos funcionários. O aumento dos funcionários da prefeitura ficou em torno de 6%. A prefeitura, o gestor municipal, quer trazer um aumento de até 60% para o imposto do município. No meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, é uma disparidade muito grande e, mais uma vez, o povo vai pagar. 60% de aumento no IPTU, tendo mais de 100% de aumento em cima do salário do profissional, do trabalhador. Outra questão desse projeto que nos chamou bastante atenção é referente ao artigo 28, que desde que requerido anualmente as cumpridas exigências da legislação, fica isento do imposto o bem imóvel pertencente a assalariado, aposentado, deficiente físico ou mental, portador de câncer que possua único imóvel de uso residencial de até 500 metros quadrados e cuja renda familiar mensal não seja superior a um salário mínimo e meio. A lei anterior trazia 2 salários mínimos. Estão dando com uma mão e tirando com outra, presidente. Os aposentados, um casal de idosos aposentados, todos os 2 são aposentados por um salário mínimo. É enganar tolo isso aqui. Estão te dando com uma mão o desconto e tirando com a outra, porque a maioria é 2 aposentados. E diminuiu para um salário e meio, eles vão ter que pagar o imposto. Eu peço aos nobres vereadores que avaliem a porcentagem de aumento do IPTU. Eu peço à bancada governista que apoie a bancada do PMDB e do PSD e vote contra o projeto de aumento do IPTU. Vereador Manuel José de Andrade. Senhor presidente, bom dia a todos. O que eu não acho justo, senhor presidente, em cima de uma crise que nós estamos, e o prefeito dar um aumento, mandar um projeto de lei para essa casa, senhor presidente, em cima de um fim de ano. Será que foi o presente que ele pôde dar para a população? Um aumento de salário de IPTU de 60% e 65%, senhor presidente. Eu digo que eu tive que falar com o João Kendo lá, eu fui lá na secretaria falar com ele, e ele me explicou como foi. Eu tirei pela minha rua, a rua João Luiz Duarte e a rua Almério de Miranda Gomes. A minha rua, esse ano, porque cada isenção da taxa de lixo, eu paguei esse ano da minha casa R$ 97,00. Esse ano que passou agora. Você sabe qual é o aumento que ele apresentou? Até não trouxe o papelzinho que ele deixou lá, marcado por ele. Sabe qual foi o aumento? Na minha casa, eu vou pagar esse ano agora, esse ano que vem agora, 2014, R$ 148,00. Aí, senhor presidente, deu 50%, passou um pouquinho de 57%. 97 para 148, senhor presidente. Mas teve rua aí, por rua. Mas teve rua que eu não quero avançar, não, mas eu acho que passou de 60%. Aí eu falei com ele, por que não falou com o prefeito, para ele dividir em 2 vezes? Das 30 esse ano, que uma vez também o Tuta deu 100%, nós brigamos aí, e passemos em 3 vezes. Passaremos em 3 vezes. Aí eu perguntei para ele, por que não dá para falar com o Castelo, com o prefeito, para parcelar em 2 vezes? Dá 30 esse ano e 30 o ano que vem. Não, o Castelo concordou, tem que dar os 60 agora. Foi ele que falou para mim, na frente do vereador Nino, semana passada. Eu acho um absurdo, senhor presidente, nós vimos para essa casa, numa sessão extraordinária de 19 de dezembro, no fim do ano, aprovar um aumento de 60% de IPTU. Muito obrigado, presidente. Em discussão, vereador João Domingos. Senhor presidente, a vereadora Magali levantou um item ali super importante, é porque diz que a renda familiar é até 2 salários mínimos.
Se os dois velhinhos são aposentados, se a renda familiar dos dois vai dar 2 salários mínimos. Então não tem isso. E é só um salário mínimo por família. Então, automaticamente, todos os aposentados, pessoas carentes do nosso município, vão começar a pagar. Assim seria também em outros casos, que tiver 2 pessoas, uma com câncer, e o outro aposentado, vai somar, não vai passar. Teria que rever, esse artigo teria que permanecer até 2 salários mínimos. O vereador Maneca e o vereador Maneca tivemos agora, na terça-feira, falando John Kennedy, ele trouxe o Bruno, fez uma explanação, fez umas planilhas, não nos convenceu do aumento dentro daquela tabela, daquela planilha, que pode chegar a 450 mais, né, do ITBI lá na frente, mas só pode cobrar até 60%. Até 60% vai ser cobrado, sim, o IPTU. E ele fez o cálculo na Casa da Maneca, também fez na minha, fez na Tancredo Neves, em algumas ruas. Fizemos também na região de Tijuquinhas, em alguma rua, e fomos tirando. Não nos convenceu. Isso não pode ser uma realidade no município que quer realmente, tem que arrecadar, mas que seja arrecadado de maneira displicente. Tem mais 3 anos de administração dessa administração. Ele pode muito bem, a gente solicitou 30 e 30, o primeiro 20 e 20 e 20, não deu, 30 e 30 também não deu, que o projeto já está na casa. Nós não concordamos que o nosso município vai receber. Nós não concordamos que o nosso município vai receber esse presente agora, que o nosso município já estão com um pouco de defasagem nos seus salários. O aumento dos salários não estão, é 7%, 6%, o Estado está dando 6%, as categorias estão indo dentro disso, mais ou menos desse aumento. Nós não podemos aqui, senhor presidente, pensar em quem tem dinheiro, quem tem um grande imóvel, que tem uma grande arrecadação. Nós aqui podemos dizer que 35% da nossa população, ela cai no patamar abaixo dessa arrecadação, e desse 35% desse patamar, que são o pessoal mais carente, ainda ali se tira 20%, ou de 15% a 20%, que são aqueles que foram beneficiados com 2 salários mínimos, senhor presidente. Então, na bancada do PMDB, nós discutimos, foi pedido vista pelo vereador Maneca, nós pedimos vista e fomos atrás para trazer argumento para que possamos votar a favor, mas não temos como votar a favor num projeto que só traz aumento. E outra, sem falar lá na frente no ITBI, que vai ser também, toda a planilha aumentou. É claro que tem que aumentar. Nós fomos, aí o secretário João falou, mas o município recebeu obras. Claro que recebeu, mas o contribuinte pagou IPTU para receber essa obra. Não vamos botar agora imposto sobre obra realizada para arrecadar mais. E aquilo que foi arrecadado? Que dê as obras com dinheiro público. Onde é que estão as obras? Estou vendo obras com dinheiro federais. Está sendo feito um tipo, com empréstimo BADES, com empréstimo na administração da cidade. Tem esse recurso. É dinheiro público, sim, de direito do seu contribuinte. Porque todo o dinheiro que é arrecadado aqui, que volta como IPMF, depois ele é repassado. Depois ele volta com obra para o município, para o nosso. Agora não podemos receber obras, uma pavimentação, e logo em seguida já dá o aumento. Nós tem que ter o aumento, claro, que o Tuta também deu os aumentos, também a gente foi, mas vamos aumentar de acordo, não 60%. Em 2009, vocês lembram muito bem, onde o povo pegou o carnê e foi para frente da prefeitura, para poder reclamar do aumento absurdo, e ali eles retrataram e tiraram mais 30%, que era 90%. Então isso tem que ser revisto. Nós não concordamos com essa planilha. Aí o secretário esteve aqui, explicou, tudo bem, eu estava ausente e não podia discutir aquilo que eu não vi, tanto é que eu fui falar com ele. Mas não concordamos esse aumento de 60% de IPTU para o povo de Biguaçu. Isso não é presente, isso é presente de grego, isso é dar com a mão e tirar com a outra, como falou a vereadora Magari. E tem que fazer valer os mais carentes do nosso município. Por que baixar ali o mês salário mínimo? Poxa, será que esse mês salário mínimo do pobre vai salvar a prefeitura? Vai socorrer a prefeitura do que ela tem? Não vai, gente. Esse 15% carente do nosso município, agora foi acrescentado por um projeto também, um requerimento do vereador André, sobre os portadores do câncer, mais um foi beneficiado,
Poxa, esse portador do câncer, dentro da família dele, ele tem outros que têm também um salário. Se tomar os dois, perderam. Senhor presidente, vamos rever esse projeto, colocar mais uma vez uma retirada, fazer lá uma emenda até amanhã, na segunda votação, passar aquele 1,5 ali para 2, tem que ser passado, senhor presidente. Nós votamos contra, sim, ao aumento do IPTU. Não somos contra que o município arrecade e todo contribuinte tem que pagar, mas de uma forma decente, de uma forma que não venha a 60%. Muito obrigado. Eu sugiro aos novos vereadores... Senhor presidente. Só um minutinho só, por favor. Eu sugiro aos novos vereadores se porventura nós poderíamos colocar uma emenda. Senhor presidente, nesse sentido, posso fazer uma observação, por favor? Eu quero propor justamente a Vossa Excelência que faça uma emenda verbal. Eu já tinha. É só para acrescentar uma palavra nisso aqui. Não é para 2 salários mínimos. Aqui, na realidade, a redação da lei ficou errada, gente, tá? O projeto melhorou, tá? É só para a gente acrescentar uma palavra aqui. É a renda familiar per capita. Tá? É só acrescentar a palavra per capita aqui, que faltou, talvez foi um erro de redação, ok? Que daí é 1,5 salário por habitante da casa, ok, gente? É muito melhor do que 2 salários, tá? Eu boto a apreciação de Vossa Excelência, que peça ao plenário que aprove essa emenda verbal, e todos assinem aí, né, que passe. É só acrescentar essa palavra, per capita, nesse inciso da lei aqui. E resolve todo o problema. Aliás, melhora, porque passa de 2 para 1,5 por habitante da casa. Um per capita. Per capita, é só isso. Era isso que nós estávamos conversando aqui na mesa, o vereador Ney Cláudio, para sugerir essa emenda para os novos vereadores. Vereadora Magali. Isso era uma iniciativa do partido também. Nós não fizemos a emenda, presidente, porque nós vamos votar contra o projeto no todo. Parabéns aos governistas, à bancada governista, por ter certeza que vai ser aprovado o projeto, por fazer essa emenda e pensar na população mais carente do município. Nós votamos contra o projeto, por isso não fizemos a emenda. É 10, 28. Além das artigo 10º. Artigo 10º. Não, artigo 28, inciso. Cuja renda familiar mensal não seja superior ao salário mínimo. Cuja renda familiar... Não, mas aqui é artigo 28, né? Não entendi isso aqui. Então, coloque a apreciação do plenário para que nós possamos inserir ao projeto como emenda, a título de emenda, a palavra per capita, onde diz pertencente a salariado cuja renda familiar mensal não seja superior a um salário mínimo per capita. O salário mínimo é per capita. Per capita. Per capita. Tá bom, então. Estão de acordo? Aprovado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Vereador André. Foi verbal, mandarei fazer a emenda no intervalo. Eu acho que... Mas o vereador... Bom dia. Silêncio, senhores vereadores, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria também de justificar aqui meu voto perante esse projeto. Eu acho que melhorou, acho que a gente teve a inteligência aqui de melhorar um pouquinho o projeto, no sentido de não ficar apenas limitado a um salário e meio, em per capita por renda da família, moradores.
agradeço, fico contente por ver também, vereador Nino, como Vossa Excelência falou, portador de câncer, onde fiz uma indicação nessa casa e o Executivo acatou, fico bem contente e feliz, mas não posso votar favorável ao projeto num todo, pela questão do aumento até 60%. Eu acho que vai mexer muito no bolso do contribuinte, é um valor muito alto, nada aumenta tanto quanto 60%, nem o meu salário, nem o salário daquele que trabalha no dia a dia numa empresa, nada está subindo tanto. Então, o IPTU acho que está sendo, realmente está fora, esse aumento é injusto, na minha opinião. Eu não fui eleito, respeito a opinião de cada um, mas não fui eleito pelo segundo mandato para estar aqui aumentando imposto. Eu acho que a prefeitura tem que economizar em outros segmentos aí que não estão aplicando direito o recurso. Falta algumas reuniões com a comunidade para realmente ver essa questão de aumento de IPTU. A população tem que ficar sabendo disso. Eu fico triste, mas espero que a população esteja vendo. Quero para estar hoje aqui na Câmara acompanhando essa votação de um projeto tão importante. Eu acho, como o vereador Maneca falou, eu acho que é um presente de Natal que ninguém quer, o aumento do IPTU. Então eu voto contrário a esse projeto, desde já. Muito obrigado. Em discussão. Falou? Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de lei número 14/2013, com as emendas, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei, com os votos contrários, vereador Manuel José de Andrade, João Domingos Lima, Ângelo Vieira, Magali Pereira e André Clementino. Aprovado. Não, vamos fazer a emenda depois, né? Projeto de lei de emenda modificativa número 2/2013. Altera o artigo 53 da Lei Orgânica. O projeto já foi votado em primeira votação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser deliberada no outro dia, como nós temos uma sessão em seguida, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para dentro de 10 minutos a próxima sessão.